Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Somos cada vez mais os que fazemos este percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-te este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia número 101, estamos no período do Evangelho de São João e vamos ouvir João 7 a 9 e Provérbios 5, 15 a 23. João 7. Depois disto, Jesus continuava pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima à festa judaica das tendas. Disseram-lhe então os seus irmãos: Vai para a Judeia, a fim de os teus discípulos verem as obras que fazes. Pois ninguém faz nada às escondidas se pretende tornar-se conhecido. Se fazes coisas destas, mostra-te ao mundo. Com efeito, nem sequer os seus irmãos criam nele. E Jesus disse-lhes: Para mim ainda não chegou o momento oportuno, mas para vós qualquer oportunidade é boa. O mundo não pode odiar-vos. A mim, porém, odeia-me, porque sou testemunha de que as suas obras são más. Ide vós à festa. Eu é que não vou a essa festa, porque o tempo que me está marcado ainda não se completou. Depois de dizer isto, continuou na Galileia. Contudo, depois dos seus irmãos partirem para a festa, ele partiu também, não publicamente, mas quase em segredo. Por isso, durante a festa, os judeus procuravam-no e perguntavam: Onde é que ele está? E havia entre o povo grande murmuração a seu respeito. Uns diziam: É um homem de bem. Outros, porém, afirmavam: Não, o que ele anda é a desencaminhar o povo. No entanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Já a festa ia a meio, quando Jesus subiu ao templo e se pôs a ensinar. Os judeus assombravam-se e diziam: Como é que este é letrado se não estudou? Então Jesus respondeu-lhes dizendo: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade dele, é capaz de ajuizar se a doutrina procede de Deus ou se eu falo por minha conta. Quem fala por sua conta procura a sua glória pessoal, mas quem procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há impostura. Porventura Moisés não vos deu a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que me quereis matar? Respondeu aquela gente: Tu tens o demónio. Quem é que te quer matar? Jesus replicou-lhes: Eu realizei uma única obra e todos estão assombrados. Porque Moisés vos deu a lei da circuncisão, não é que ela venha de Moisés, mas dos patriarcas, circuncidais um homem mesmo ao sábado. Se um homem recebe a circuncisão ao sábado para não ser violada a lei de Moisés, podereis indignar-vos comigo por ter curado completamente um homem ao sábado? Não julgueis pelas aparências, julgai com um juízo reto. Então alguns de Jerusalém comentavam: Não é este a quem procuravam para o matar? Vede como ele fala livremente e ninguém lhe diz nada. Será que realmente as autoridades se convenceram de que ele é o Messias? Mas nós sabemos de onde ele é, ao passo que quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde vem. Entretanto, Jesus, ensinando no templo, bradava: Então sabeis quem eu sou e sabeis de onde venho? Pois eu não venho de mim mesmo. Há um outro verdadeiro que me enviou e que vós não conheceis. Eu é que o conheço, porque procedo dele, e foi ele que me enviou. Procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão, pois a sua hora ainda não tinha chegado. Porém, de entre o povo, muitos creram nele e comentavam: Quando vier o Messias, será que há de realizar mais sinais miraculosos do que este? Tal comentário do povo a respeito dele chegou aos ouvidos dos fariseus. Então os sumos sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para prenderem Jesus. Entretanto, Jesus começou a dizer: Já há pouco tempo vou ficar convosco, pois irei para aquele que me enviou.
Haveis de procurar-me, mas não me encontrareis, e não podereis ir para o lugar onde eu estiver. Os judeus, por isso, disseram entre si: Para onde tenciona ele ir que não o possamos encontrar? Tenciona ir aos que estão dispersos entre os gregos para pregar aos gregos? Que significam estas palavras que ele disse? Haveis de procurar-me, mas não me encontrareis, e não podereis ir para o lugar onde eu estiver. No último dia, o mais solene da festa, Jesus de pé bradou: Se alguém tem sede, venha a mim, e quem crê em mim que sacie a sua sede. Como diz a Escritura, hão de correr do seu coração rios de água viva. Ora, ele disse isto, referindo-se ao Espírito que iam receber os que nele acreditassem. Com efeito, ainda não tinham o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, entre a multidão de pessoas que escutaram estas palavras, dizia-se: Ele é realmente o profeta. Diziam outros: É o Messias. Outros, porém, replicavam: Mas pode lá ser que o Messias venha da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias vem da descendência de David e da cidade de Belém, de onde era David? Deste modo, estabeleceu-se um desacordo entre a multidão por sua causa. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão. Depois os guardas voltaram aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que lhes perguntaram: Por que é que não o trouxestes? Os guardas responderam: Nunca nenhum homem falou assim. Replicaram-lhes os fariseus: Será que também vós ficastes seduzidos? Porventura acreditou nele algum dos chefes ou dos fariseus? Mas essa multidão que não conhece a lei é gente maldita. Nicodemos, aquele que antes fora ter com Jesus e que era um deles, disse-lhes: Porventura permite a nossa lei julgar um homem, sem antes o ouvir e sem averiguar o que ele anda a fazer? Responderam-lhe eles: Também tu és Galileu? Investiga e verás que da Galileia não sairá nenhum profeta. E cada um foi para a sua casa. João 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou outra vez para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Jesus sentou-se e pôs-se a ensinar. Então os doutores da lei e os fariseus trouxeram-lhe certa mulher apanhada em adultério, colocaram-na no meio e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada a pecar em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou-nos matar à pedrada tais mulheres. E tu, que dizes? Faziam-lhe esta pergunta para o fazerem cair numa armadilha e terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se para o chão, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como insistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E inclinando-se novamente para o chão, continuou a escrever na terra. Ao ouvirem isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio deles. Então Jesus ergueu-se e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condeno. Vai e de agora em diante não tornes a pecar. Jesus falou-lhes novamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus: Tu dás testemunho a favor de ti mesmo. O teu testemunho não é válido. Jesus respondeu-lhes: Ainda que eu dê testemunho a favor de mim próprio, o meu testemunho é válido, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós é que não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo critérios humanos. Eu não julgo ninguém. Mas mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é válido. Sou eu a dar testemunho a favor de mim, e também dá testemunho a meu favor o Pai que me enviou. Perguntaram-lhe então: Onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus pronunciou estas palavras junto das caixas das ofertas, quando estava a ensinar no templo.
e ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Uma outra vez, Jesus disse-lhes: Eu vou-me embora. Vós haveis de procurar-me, mas morrereis no vosso pecado. Vós não podereis ir para onde eu vou. Então os judeus comentavam: Será que ele se vai suicidar, dado que está a dizer: Vós não podereis ir para onde eu vou? Mas ele acrescentou: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Já vos disse que morrereis nos vossos pecados. De facto, se não crerdes que eu sou o que sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe então: Quem és tu, afinal? Disse-lhe Jesus: Absolutamente aquilo que já vos estou a dizer. Tenho muitas coisas que dizer e que julgar a vosso respeito, mas do que falo ao mundo é do que ouvi àquele que me enviou e que é verdadeiro. Eles não perceberam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando tiverdes erguido ao alto o Filho do Homem, então ficareis a saber que eu sou o que sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo destas coisas tal como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou só, porque faço sempre aquilo que lhe agrada. Quando expunha estas coisas, muitos creram nele. Então Jesus pôs-se a dizer aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes fiéis à minha mensagem, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Replicaram-lhe: Nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes: sereis livres? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é servo do pecado, e o servo não fica na família para sempre. O filho é que fica para sempre. Pois bem, se o filho vos libertar, sereis realmente livres. Eu sei que sois descendentes de Abraão, no entanto procurais matar-me, porque não aderis à minha palavra. Eu comunico o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. Eles replicaram-lhe: O nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Agora, porém, vós pretendeis matar-me, a mim, um homem que vos comunicou a verdade que recebi de Deus. Isso não o fez Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles disseram-lhe então: Nós não nascemos da prostituição. Temos um só pai, que é Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, ter-me-eis amor, pois é de Deus que eu saí e vim. Não vim de mim próprio, mas foi Ele que me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi o assassino desde o princípio, e não esteve pela verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso não acreditais em mim, porque vos digo a verdade. Quem de vós pode acusar-me de pecado? Se digo a verdade, porque não me acreditais? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Vós não as escutais, porque não sois de Deus. Os judeus replicaram-lhe: Não temos nós razão ao dizer que és um samaritano e que tens demónio? Respondeu Jesus: Eu não tenho demónio. Eu honro meu Pai, ao passo que vós me injuriais. Eu não procuro a minha glória, há alguém que a procura e faz justiça. Em verdade vos digo, se alguém observar a minha palavra, nunca morrerá. Disseram-lhe então os judeus: Agora é que estamos certos de que tens demónio. Abraão morreu, os profetas também, e tu dizes: Se alguém observar a minha palavra, nunca experimentará a morte. Porventura és tu maior que o nosso pai Abraão que morreu? E os profetas morreram também. Afinal, quem é que tu pretendes ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada valerá. Quem me glorifica é o meu Pai, de quem dizeis: É o nosso Deus. E no entanto, não o conheceis. Eu é que o conheço. Se dissesse que não o conhecia, seria como vós, um mentiroso. Mas eu conheço-o e observo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou pensando em ver o meu dia.
viu-o e ficou feliz. Disseram-lhe então os judeus: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, antes de Abraão existir, eu sou. Então agarraram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. João 9. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe então: Rabi, quem foi que pecou para este homem ter nascido cego? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem pecou ele nem os seus pais, mas isto aconteceu para nele se manifestarem as obras de Deus. Temos de realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem aí a noite, em que ninguém pode atuar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, fez lama com a saliva, ungiu-lhe os olhos com a lama e disse-lhe: Vai, lava-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e regressou a ver. Então os vizinhos e os que costumavam vê-lo antes a mendigar perguntavam: Não é este o que estava por aí sentado a pedir esmola? Uns diziam: É ele mesmo. Outros afirmavam: De modo nenhum, é outro parecido com ele. Ele, porém, respondia: Sou eu mesmo. Então perguntaram-lhe: Como foi que os teus olhos se abriram? Ele respondeu: Esse homem, que se chama Jesus, fez lama, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. O dia em que Jesus tinha feito lama e lhe abrira os olhos era sábado. Os fariseus perguntaram-lhe de novo como tinha começado a ver. Ele respondeu-lhes: Pôs-me lama nos olhos, lavei-me e fiquei a ver. Diziam então alguns dos fariseus: Esse homem não veio de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, replicavam: Como pode um homem pecador realizar semelhantes sinais miraculosos? Havia, pois, divisão entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: E tu que dizes dele por te ter aberto os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Ora, os judeus não acreditaram que aquele homem tivesse sido cego e agora visse, até que chamaram os pais dele. E perguntaram-lhes: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Então como é que agora vê? Os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora vê nem quem foi o que o pôs a ver. Perguntai-lhe a ele: Já tem idade para falar de si? Os pais responderam assim por terem receio dos judeus, pois estes já tinham combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Por isso é que os pais disseram: Já tem idade, perguntai-lhe a ele. Chamaram então novamente o que fora cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Quanto a nós, o que sabemos é que esse homem é um pecador. Ele, porém, respondeu: Se é um pecador não sei, só sei uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Eles insistiram: O que é que ele te fez? Como é que te pôs a ver? Respondeu-lhes: Eu já vos disse e não me destes ouvidos. Porque desejais ouvi-lo outra vez? Será que também quereis fazer-vos seus discípulos? Então injuriaram-no dizendo-lhe: Discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse não sabemos de onde é. Replicou-lhes o homem: Ora, isso é que é de espantar, que vós não sabais de onde ele é, e me tenha dado a vista. Sabemos que Deus não atende os pecadores, mas se alguém honrar a Deus e cumprir a sua vontade, ele o atende. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha dado a vista a um cego de nascença. Se este não viesse de Deus, não teria podido fazer nada. Responderam-lhe: Tu nasceste coberto de pecados e dás-nos lições? E puseram-no fora. Jesus ouviu dizer que o tinham expulsado e quando o encontrou disse-lhe: Tu crês no Filho do Homem? Ele respondeu: E quem é, Senhor, para eu crer nele? Disse-lhe Jesus: Já o viste, é aquele que está a falar contigo.
Então exclamou: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante dele. Jesus declarou: Eu vim a este mundo para proceder a um juízo, de modo que os que não veem vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e perguntaram-lhe: Porventura nós também somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não estaríeis em pecado. Mas como dizeis que vedes, o vosso pecado permanece. Provérbios 5, 15 a 23. Bebe da água da tua cisterna e da água que jorra do teu poço. Deverão derramar-se por fora as tuas fontes e perder-se pelas praças as águas dos teus arroios? Sejam somente para ti e não tenham parte nela os estranhos. Bendita seja a tua fonte. Regozija-te com a companheira da tua juventude, corça amorosa, gazela encantadora. Inebriem-te sempre os seus encantos e as suas carícias sejam sempre o teu enlevo. Meu filho, porque te deixas enganar pela mulher estranha e repousas no seio de uma desconhecida. O Senhor olha atentamente para os caminhos do homem e observa todos os seus passos. O ímpio é presa das suas próprias iniquidades, é ligado com as cadeias dos seus pecados. Morrerá por falta de disciplina e perder-se-á pelo excesso da sua loucura. Olá, eu sou Alexandre Palma e sou Bispo Auxiliar do Patriarcado de Lisboa. A partir do capítulo 7º do Evangelho de João, como que se adensa o debate em torno de Jesus sobre a sua identidade. Quem é ele afinal? O debate, a presença de Jesus gera adesões, entusiasmo, discípulos, mas também perseguições. E por isso, desde cedo, neste longo caminho com o Jesus de João, também ele tem de tomar previdências, acautelar-se, contornar os obstáculos, as perseguições. Isso alimenta ainda uma vez mais o paralelo de Jesus e Moisés. Uns veem nele alguém que é maior do que esse grande profeta da tradição de Israel. Outros vendo nele um falsário, precisamente por se fazer maior do que Moisés. Por isso uns dizem, é o profeta. Outros, é o Messias. O debate, no texto como no tempo, está, pois, aberto e corre solto. O debate, uma vez mais, no capítulo 8º, como que nos coloca a pergunta: de onde é ele? E desta vez é o próprio Jesus que responde dizendo: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Percebemos, pois, que o debate em torno da origem, da proveniência de Jesus, é muito mais do que saber se ele é de Nazaré ou de outra localidade. O que se trata é de saber se ele vem ou não do Pai. Os verdadeiros judeus, filhos de Abraão, são os que creram como ele, não tanto os que são seus descendentes. Assim vai Jesus respondendo a quem lhe levanta objeções. A verdadeira linhagem de Abraão é, pois, a das obras da fé e não tanto a do dom do sangue. Neste bloco de textos encontramos também o sinal do perdão, sinal maior, delicadamente introduzido neste lugar do Evangelho, em torno dessa mulher adúltera, que uma mulher quer publicamente condenar, mas que Jesus manda em paz. Por fim, o longo capítulo 9 do Evangelho de João
o sinal da luz, a busca pela visão. Jesus dá aí vista a um cego nascença. Falo de modo semelhante à forma como Deus, outrora, criara o homem, com a terra. Longo processo de análise do milagre percorre todo este capítulo, indagando não apenas a razão da cegueira, quem pecou, ele ou os seus pais, mas indagando sobretudo a identidade daquele que cumprira, que fizera aquele milagre. Também por esta via, uma vez mais, é a identidade de Jesus posta a debate. E todo este episódio culmina com uma enorme interpelação à fé deste que outrora havia sido cego. Tu crês no Filho do Homem? E o episódio então conclui-se com uma outra forma de visão. Já não apenas a visão da luz que nos ilumina os passos, mas a visão dessa outra luz que nos ilumina a alma. No fundo, é este o milagre escondido, o sinal escondido, no sinal de uma visão devolvida a um cego. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Foi um episódio longo, mas com muito para saborear. E que bom que mantens essa perseverança. Um abraço em Cristo. Até amanhã.